Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre invasão de terra ou ocupação de terras. Para discutir um pouco sobre esse assunto, estamos aqui com dois convidados fantásticos. Aqui ao meu lado esquerdo está o deputado Gugu Nader, Rubens Augusto Nader. Foi vereador por 2 mandatos em Itumbiara, vice-prefeito, e agora está aqui representando o povo goiano na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Rui. Obrigado, doutora Diana, convidado especial daqui hoje. Vamos falar muitas coisas sobre isso e também outros projetos para Goiás, Goiânia e Itumbiara. Obrigado. E aqui como comentarista no nosso programa, para brilhantar essa beleza feminina, estamos aqui com a doutora Diana Fiedler, advogada eleitoralista e comunicadora. Diana, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rui, sempre nós somos parceiros, o Rui sempre também está nos meus programas, gente, então assim, meio que virou uma casadinha de sucesso, né, Rui? E claro, nosso querido deputado, sempre aguerrido, sempre muito simpático, compromissado com a verdade, o nosso Gugu Nader, que depois eu quero até te perguntar, deputado, como é que surgiu esse apelido, né, Rubens? De Rubens Augusto para Gugu. Bem interessante, né, Rui? Gugu Nader, e antes disso aqui eu não sabia, né, do nome, eu fui pesquisar um pouco sobre o deputado, né, como é que era, e acabei identificando isso aí, e fiquei até curioso, porque utiliza, na verdade, o apelido, né, deputado? Como é que é isso? Olha, na verdade, meu nome é Rubens Augusto Nader, conhecido como Gugu Nader, sou de Itumbiara, Goiás, ali na entrada do nosso querido estado de Goiás, minha cidade de Itumbiara, cidade que está chegando a quase 150 mil habitantes. E pelo nome Rubens Augusto, por causa do Augusto, meu irmão me apelidou de Gugu. E para fortalecer o nome Gugu politicamente, eu acrescentei meu sobrenome Nader, então ficou Gugu Nader. E muito feliz de estar aqui com vocês, representando a minha região sul de Goiás, a minha amada cidade de Itumbiara e também o deputado, para que nós possamos trabalhar para todo o estado de Goiás. Que bom, deputado. Obrigado. Sobre o nosso tema específico, recentemente foi aprovada a instauração da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do MST, Movimento Sem Terra. Principalmente por causa de algumas invasões de terras que ocorreram no início do ano, para alguns ocupações de terra, e o deputado tem um projeto de lei específico sobre esse tema, e a gente trouxe aqui para poder falar um pouco sobre isso. Deputado, como é que o senhor enxerga essa questão da invasão de terras pelo MST? Olha, o nome já fala, invasão. Tudo que se fala invadir, invasão, você está apropriando aquilo que não é seu. E se não é seu, não tem o porquê invadir, porque é um ato ilegal, ou seja, um crime. E a gente tem que prevalecer e também doutrinar as coisas sobre a legalidade. E você tem que legalizar. E o poder legislativo é para isso, para legalizar. Veja bem, existem várias situações que quando existe uma invasão dentro de uma propriedade particular, às vezes a polícia ela quer agir, o poder público quer agir, atuar, coibir, mas não tem a lei específica. Mas agora está mudando. Existe agora, hoje, um projeto de lei de nossa autoria, autoria do Gugu Nader, para que estabeleça regras e criminaliza a invasão de propriedades particulares. Esse projeto meu, ele não rege na questão de terras federais, federal, questão de disputas de propriedades que já está em bancos federais, mas sim de propriedades, terras, propriedades particulares. Então é um projeto de propriedades particular, ou seja, aquele negócio de um grupo de pessoas e pessoas que usam pessoas mais humildes, porque existe grupo de pessoas que usam a invasão, aí eles usam as pessoas mais humildes, menos favorecidas financeiramente,
prometendo coisas que não vão acontecer, invade a propriedade particular, depois negocia a retirada dessa invasão com o verdadeiro proprietário e deixam essas famílias à mercê. Então, esse projeto que já passou na CCJ e que está já entrando em pauta para ser votado no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, e eu tenho certeza que vai ser aprovado, vai coibir quem invadir propriedades privadas. Aí pergunta assim, Rui, doutora Diana, mas tá, o que é que vai acontecer com ele? Primeiramente, o grupo vai ter que ressarcir, vai ter que indenizar os danos acontecidos nesta propriedade. Aí a pessoa que está nessa invasão, e ela identificada com o boletim de ocorrência, ela não poderá ter benefícios do governo do estado, ela estará o seu nome criminalmente atuando para não ser contratada em nenhum setor do estado. Enfim, vai ser um objeto onde vai criminalizar, onde nós vamos coibir, proibir e responsabilizar pessoas que invadem propriedades particulares. O senhor até falou uma questão interessante aqui, então o senhor trouxe até uma denúncia, na verdade. Há, de fato, isso, as pessoas utilizam-se da boa-fé de outras pessoas que querem ter um teto, uma terra para poder produzir, junta esse grupo, invade a terra e negocia a saída para poder pegar dinheiro e deixar essas pessoas à mercê? Isso até não é denúncia, é realidade. Os chefes dessas organizações que usam, na verdade, quero voltar um pouquinho ao passado, existia sim no passado as invasões, onde aquelas pessoas que tinham as terras devolutas, terras que não tinham nenhuma produção, mas isso já passou. Agora, esses grupos de irresponsáveis, esses grupos de pessoas que montam uma milícia, a verdade é, uma milícia, montam facções, grupos organizados, eles acham uma terra de propriedade particular, aí eles usam as pessoas menos favorecidas ou menos esclarecidas, dizendo que aquela terra vai ser dela, e ela vai para lá, e ela acampa lá, e ela larga até a sua família, mas de repente ela está sendo usada por estes mandatários irresponsáveis e vão até no verdadeiro dono e negociam a sua retirada. Nessa negociação, estes irresponsáveis, esses criminosos, eles pegam o valor deles, retiram da terra, e essas pessoas que foram usadas para invadir, elas ficam nas mãos. Isso eu estou te falando para vocês com toda a certeza. A invasão de terra hoje, na verdade, elas não são mais feitas por aquelas pessoas do antigamente, que invadiam as terras que não tinha nem dono. Isso acabou. A reforma agrária, ela aconteceu, e outra. Tem várias regiões onde deu certo a reforma agrária. Mas, infelizmente, algumas pessoas de movimentos dizendo que é sem terra, que na verdade não são movimentos para enganar as pessoas, movimentos anarquistas, movimentos que realmente prejudicam as pessoas. Esses dias invadiram um centro de pesquisas, onde eles quebraram, destruíram, e até o próprio governo federal fizeram a retirada deles. Resumindo, grupos organizados estão dando trabalho até para o atual governo federal, que já apoiou esses grupos no passado, temendo que prejudique até a imagem deles. Então, no estado de Goiás, nós temos o governador Ronaldo Caiado, muito firme, que foi na CPI da MST, foi lá na CPI, disse que era verdade, fez a denúncia que até traficantes estavam no meio de alguns grupos, e aqui em Goiás, quem invadir terras vai ser responsabilizado e vai ter que pagar os danos
pela a irresponsabilidade que fizer nas propriedades particulares. Deputado, você até falou um negócio interessante aqui, esse reconhecimento de que no passado havia movimentos legítimos de ocupação de terra, que na época não pode nem falar invasão, se era uma terra improdutiva, ocupava uma terra improdutiva. Isso. Então eu vou jogar a bola aqui para a doutora Diana, nesse ponto. Doutora, se fala em invasão e se fala em ocupação. O direito à propriedade é um direito constitucional, certo? Então, aquele que tem uma propriedade, ele tem um direito a ter, e aquele que também não tem a propriedade tem um direito a ter. Existe uma diferença, uma linha aí, nessa questão de ocupação e invasão? Sim, até na acepção da palavra, né? Invasão a gente reconhece aquele ato que gera, de uma certa forma, uma violência. É um ato que até quando a gente usa, né, a invasão é realmente se apropriar, se assenhorar, ir pra frente com força, com movimentos realmente de tomar, de invadir. A ocupação não, ela tem essa, é como se fosse um vislumbre que a gente sente, como se fosse intuitivo, né, doutor Rui? Que a gente já entende que ocupar é aquilo que ali está disponível. O deputado falou muito bem a respeito desses movimentos anteriores que aconteciam, principalmente antes da redemocratização, em que sempre a gente via essa discrepância entre vários terrenos, terras, imensas propriedades que estavam ali sem produtividade nenhuma e ainda assim com um termo de propriedade reduzido a pouquíssimos produtores. Hoje essa não é a realidade, até por conta do desenvolvimento natural que aconteceu do agro e, claro, com a explosão demográfica, né? A população cresceu demais, nós tínhamos uma realidade há 30, 40 anos que hoje inexiste. O que é interessante falar é o seguinte, Rui, em havendo um ou outro, é necessário que haja a intervenção do Estado. Por quê? Quando a gente fala que o nosso Estado promete muito e não consegue cumprir nada, é porque a gente sabe, né, Rui, que a nossa Constituição é chamada Constituição Cidadã, essa que prevê todos esses direitos, buscando essa igualdade, ou pelo menos essa concepção de igualdade. É muito complicado a gente falar disso, porque foi-se escrito uma Constituição por uma Assembleia Constituinte em outra realidade. Nós temos uma Constituição jovem, né? Só sei calcular a porcentagem de honorários, 20%. Quanto é que dá, deputada? Aí, ó, de 88 para cá, 89 foi promulgado. De 88 para cá, quanto tempo essa Constituição tem? Vamos colocar aí 35 anos? Isso. É uma jovem senhora, né, maturando ainda a vida, mas que ainda assim tem um monte de emendas, tem um monte de leis complementares justamente porque precisam ser preenchidos essas lacunas. Então entenda isso, a Constituição ela foi feita numa realidade e hoje a realidade é diferente. Pois bem, a primeira coisa em havendo ocupação ou invasão, claro, é a procura de um advogado. Eu não tô querendo aqui puxar a sardinha pro meu canto, não. Mas pode puxar. Mas é porque a partir do momento em que eu vejo a tua realidade, que nós reconhecemos a realidade, né, pautado pelo que o legislador determina, porque, gente, advogado não faz nada não, tá? Advogado constrói jurisprudência. Tirando isso, tudo quem faz é legislador e o juiz cumpre. Pelo menos deveria. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um advogado. Por quê? Ele vai analisar a tua situação. Isso foi uma ocupação? Foi uma invasão? Como é que está essa tua terra? Você tinha realmente a propriedade dela? Você tinha posse? Porque não significa você ter a posse, está ali efetivamente. Mas você cercou, você tinha um cuidado, você estava ali observando aquela área, já é uma posse. Uma coisa é ter uma terra abandonada, devoluta ou então improdutiva. Outra coisa é uma terra que está ali, muito bem cercada e observada pelo seu dono, pelo seu proprietário. Procurou um advogado? Vamos tomar as medidas cabíveis. A primeira coisa é, vamos denunciar as autoridades policiais competentes. Né? Isso é um crime antes de qualquer coisa, porque violência, não preciso nem dizer aqui, né? Inclusive, esse projeto do deputado ele é pautado no artigo 161 do Código Penal Brasileiro, que revê sobre a posse, como é que é? A posse possessória. Qual que é a criminalidade? Não, nessa questão... Não, eu acho que vai ficar no aspecto mesmo civil, né? Nessa questão aí, doutora, até o nosso projeto, ele não vai entrar dentro dessa discussão de questão de posse. Porque nós sabemos que Goiás também é muito estado novo, né? O Brasil é novo.
Então, muitas áreas ainda têm posse, por mais que as pessoas não acreditam, em muitas regiões do estado de Goiás são posses que não são documentadas. Nessa questão, a justiça vai atuar. O projeto prevê mesmo... Para isso é necessário o advogado. O advogado, que a doutora porque Diana é aí falou. que vai descobrir de quem que é. Existem várias brigas e rixas, principalmente de vizinhos, que saber de quem que é aquele limite daquela terra, mas isso é uma questão judicial. O nosso projeto, na verdade, ele para atuar nas invasões de terras, principalmente por questões de criminosos realmente que querem invadir uma terra que já tem propriedade particular definida e nós vamos resguardar o direito dessa propriedade. Aí tem questão, por exemplo, mas tem uma terra que está na questão do Banco Federal, que o banco já tomou, esse projeto já não entra nessa questão, porque já é uma questão federal. Tem um vizinho que invadiu a terra do outro, porque os dois não têm documento, aí já é questão da doutora Diana, que é advogada. O nosso projeto é a invasão de terras na questão de criminosos que invadem uma terra, apossando dela terras documentadas. No estado de Goiás. No estado de Goiás. Vai pela competência, eu até vou falar uma coisa aqui, Diana. eu vou falar uma coisa aqui que acho que ninguém nunca falou isso para você, mas eu vou falar. As leis, por exemplo, no Brasil, nós não somos igual aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada estado tem sua lei. Isso facilita a lei ser cumprida. Aqui no Brasil, não. Nós dependemos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, deputados federais e senadores, votar leis para que nós possamos ser resguardados. Infelizmente, esse projeto que apresentei na Assembleia está parado lá no Congresso já faz 5 anos e não anda. Às vezes, sim, eu vou falar aqui uma coisa que não sei se vocês vão assustar ou não. Eu acharia muito melhor se nós tivéssemos o regime dos Estados Unidos e cada estado fazer sua lei, porque aí nós, deputados estaduais, vamos resguardar o nosso estado e a população. Porque muitas das leis não chegam a ser cumpridas, porque entra o governo, sai o governo, e aí um deputado de oposição não quer, o outro quer, e na verdade as leis ficam paralisadas. Então esse projeto de lei é para resguardar a lei dentro de propriedades documentadas e já definidas. Certo. É interessante isso, é interessante a gente falar a respeito dessa comparação, né, que foi feita agora entre os Estados Unidos e o Brasil. Claro que historicamente existe toda um amadurecimento social distinto, né? Os Estados Unidos, eles foram fundados com um outro viés, inclusive a cultura predominante ali era efetivamente a cultura europeia, com a autodeterminação ali dos ingleses, né, dos germânicos e outros ali, outras nacionalidades que estavam ali realmente querendo fugir de uma situação ali no Mayflowers, né, para conseguir se reestabelecer num mundo novo. Aqui não. A nossa situação é bem distinta, né? O Brasil, ele foi, na verdade, tomado praticamente, né? E foi explorado durante muitos anos, inclusive se pautando nos costumes, numa visão europeia muito distinta daquela que foi feito nos Estados Unidos. Então as realidades são bem distintas. E é claro que é importante a gente falar aqui, principalmente nossos estudantes de direito, a respeito dessa federação. Existe essa federação centrífuga e centrípeta, né? Que é justamente essa federação daquela em que há o fortalecimento do poder central e essa centrífuga que não, que vai distribuindo, e é o que acontece lá nos Estados Unidos. Mas ainda assim, não há uma melhor ou uma pior. Há uma que realmente tem efetividade. Efetividade. A gente consegue ter efetividade aqui? Claro! Continuando o que eu estava falando, vamos lá. A gente pega essa questão aí do advogado que vai analisar, como falou muito bem o deputado aqui. Doutora Diana vai olhar, meu projeto de lei não é esse, meu projeto de lei é estabelecer ali as lacunas que foram deixadas em várias legislações. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na casa de vocês é assim, ó. Você olha e tem uma estrutura. Só que você tem que entrar dentro da casa e decorar. Não é verdade? Alguém aqui mora numa casa que não tem sofá, que não tem um tapete, do jeito que for.
Mas você faz a divisória da tua casa. É a mesma coisa. A Constituição é só uma estrutura. A gente precisa dos deputados estaduais, nós precisamos dos vereadores para pegar a realidade dali e ir fazendo a complementação. Pois bem, feito ali, Rui, procura advogado, o advogado vai olhar, vai ver o que acontece, faz o boletim de ocorrência, enfim, aquilo que for necessário fazer, levando as autoridades competentes. E é aqui que vem o mais importante. Olha a importância do deputado estar aqui. Hoje eu quero te parabenizar, tá, Rui, por isso. Obrigado. Olha a importância de você reunir as provas de que aquela propriedade é tua e estava na tua posse, divulgando isso. Você que está assistindo e está sabendo desse projeto de lei agora, você já está interessado. Mas facilita para mim? Como é que eu posso fazer? O que vai me precaver? A mesma coisa. Você vai olhar lá e reunir provas. Aquela história que todo mundo fala assim, hoje em dia tira print, hoje em dia tá gravando, e tem que ter isso mesmo, porque fica mais fácil. E posteriormente, a gente, claro, vai atrás das medidas judiciais cabíveis, que daí são as ações de manutenção, reintegração e todas aquelas que a gente conhece lá do Código Civil. Sim, perfeito, perfeito. Excelente explicação sobre esse tema, não tem nem o que pontuar aqui, doutora. E é importante pontuar isso aqui. O deputado, como legislador estadual, aqui a nossa advogada eletoralista para dizer, ele só tem a competência para poder fazer projetos de leis no âmbito do estado de Goiás. Então tem projetos de leis que poderiam já resolver esse problema, ser um projeto de lei federal, mas não está aqui ainda na competência do deputado, porque tem que ser de dentro do estado. Diante disso, deputado, o senhor tem atuações também, já só alterando um pouco, mas seguindo, o senhor tem atuações na linha de transporte ferroviário. Como é que é essa? Eu faço parte de 3 frentes, sou coordenador de 3 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa de Goiás. A frente sobre os ramais, frente parlamentar dos ramais ferroviários do estado de Goiás, eu tenho notícia boa agorinha, sobre isso, sou presidente da frente parlamentar do terceiro setor, ou seja, das entidades filantrópicas, das entidades, associações de bairros, e todas as entidades filantrópicas. O terceiro setor é tão grande que eu não dou conta nem de mensurar o tanto que ele é grande. E também sou presidente da frente parlamentar para o desenvolvimento dos aeroportos do estado de Goiás. E falando sobre a frente parlamentar, sobre os ramais ferroviários, hoje, às 13 horas, nós recebemos aqui na cidade de Goiânia o diretor de logística institucional e governamental, que é da Rumo Ferroviária, ou seja, o representante legítimo da Rumo Ferrovias. A Rumo Ferrovias é o que tem a concessão da Ferrovia Norte-Sul, ou seja, a ferrovia que corta o nosso estado de Goiás. É a ferrovia que leva e traz o progresso para o nosso estado. Então recebemos hoje o senhor Rodrigo de Stephanie, juntamente, e levei ele no secretário da retomada, ou seja, o secretário do estado de Goiás, da retomada, o senhor César Moura. O que aconteceu nesta reunião? Nós estabelecemos que em agosto, e já convidando vocês aqui do ponto de vista, doutora Diana como convidada especial, que hoje já convidada, e também o Rui, que é o central aqui do programa, para que nós possamos iniciar os trabalhos juntamente com representantes da Secretaria da Retomada, da Secretaria da CEINFRA, da Secretaria da GOINFRA, então para nós montarmos o sistema, receber a Rumo e fazermos ramais ferroviários por todo o estado de Goiás. E principalmente eu vou lutar muito para levar um ramal ferroviário para a minha querida, amada cidade de Tumbiara. Só para explicar para quem está nos assistindo, então qual que seria a importância, a vantagem do ramal ferroviário? Olha, o nosso estado de Goiás, a ferrovia Rumo, que ganhou a concessão para administrar a ferrovia que vem do Mato Grosso, que passa em Santa Helena, passa em Rio Verde tem um grande terminal, e ele segue para os portos, ele corta o estado de Goiás, entrando em Tocantins, ele corta o estado de Goiás. E esta ferrovia mestre, e fazendo ramais ferroviários, por exemplo, repito, vou dar um exemplo da minha cidade de Tumbiara,
que é a 200 quilômetros de Rio Verde, mas que nós estamos estudando juntamente com a empresa Caramuru. A Caramuru, que é uma das maiores exportadoras de grãos, de produtos do agronegócio. Então, para que possa esta ferrovia fazer terminais indo até o centro do estado e levando para esse ramal e levando até os portos, o que é que vai acontecer? Desenvolvimento. Goiás tem a oportunidade, dentro desta lei que o atual governador Ronaldo Caiado colocou em votação, que é um projeto autorizativo, repito, um projeto autorizativo para a instalação de ramais de ferrovias dentro do estado de Goiás, nós possamos colocar o estado de Goiás entre os primeiros colocados em logística ferroviária. Este é o nosso trabalho. E eu, como coordenador da Frente Parlamentar dos Ramais Ferroviários, vou trabalhar muito para ajudar o governo de Goiás, para que nós possamos levar desenvolvimento para todas as regiões do estado, interligando municípios com essa ferrovia, porque essa ferrovia tem a bitola. Bitola é o trem, tá? A bitola apropriada, porque as bitolas antigas, principalmente de Uberlândia, de Minas Gerais, não são suficientes para a carga pesada. Então, com as bitolas apropriadas, fazendo interligações de terminais, nós possamos fazer uma revolução positiva do estado de Goiás. Excelente. Inclusive, pensando no ramal ferroviário, a gente fala de um transporte de mercadoria de baixo custo, né? Comparado com o rodoviário, não é isso? Transporte de grãos, transporte de minérios, transporte de líquidos, ou seja, leva o álcool e traz a gasolina e o diesel. Ô, deputado, excelente projeto e isso traz benefício de desenvolvimento muito grande no estado de Goiás, né? A empresa que que tem a concessão e que faz o transporte livre. O que é transporte livre? Muitas ferrovias instaladas no Brasil são específicas, em minério, em outras situações. A Rumo não. Ela vai investir no transporte de minérios, no transporte de líquidos, levando álcool das usinas que tem esparramadas por todo o estado de Goiás, trazendo até Paulínia, trazendo gasolina e óleo diesel para fazer o trajeto e baratear até o preço da gasolina. E outro, para finalizar, que nós possamos transformar o estado de Goiás em um sistema logístico, juntamente com a Rumo, com o governo do estado de Goiás, para que nós possamos levar desenvolvimento, geração de empregos para toda a região do estado de Goiás. Ótimo, ótimo. Parabéns. Eu achei bem interessante isso, doutor, principalmente em relação a nós estarmos no local prestigiado do país. Nós realmente estamos no centro do país. Imagina só a facilidade com que muitas vezes estados como o Acre, Amazonas, Roraima, né, muitas vezes isolados ali, para tentar fazer toda essa viagem, digamos assim, entre aspas, para conseguir desaguar ou então ter as suas necessidades suprimidas. Imagina realmente como isso vai baratear o custo e, além disso, tem essa possibilidade também, né, deputado, da abertura da estrada para o Pacífico, lá na nossa região norte. Imagina só a facilidade de receber esses produtos por meio de uma malha ferroviária dessa, justamente colocando, desaguando aqui no nosso estado. Isso é excepcional. Parabéns, deputado. Muito bom. Deputado, a gente tem muito assunto para conversar. É verdade. E o nosso programa, o nosso formato é um formatozinho de 30 minutos, é porque nós estamos na rede e as pessoas gostam de algo mais rápido, né? Nós vamos dividir o nosso episódio em duas partes, tá? Então, eu deixo aqui, para quem está nos assistindo agora, as suas redes sociais, as pessoas para te encontrar, inclusive na Assembleia Legislativa, aonde que ela te procura? Gabinete 8, Assembleia Legislativa de Goiás, Gugu Nader, à disposição das pessoas, e o que eu puder fazer, estarei pronto para atender a todas as pessoas que me procurar. Ótimo. Doutora Diana, também, por favor, deixa aqui as suas redes para pessoas te encontrarem, inclusive como comunicador, e onde você está também apresentando seus programas. Obrigada, doutor Rui, sempre uma satisfação estar ao seu lado, claro, com o nosso deputado, querido deputado, que já virou aí um grande companheiro, deputado estadual Gugu Nader. Agradeço a todos pela audiência e quero deixar aqui minhas redes sociais, @advogada Diana. Eu estou na TV Gazeta, na TBC e na Band. Então, se você quiser saber os horários, que dia e quais programas eu apresento, alguns ao vivo, outros gravados, você entra no meu Instagram e lá tá tudo certinho, viu? Pessoal, então sigam aqui as redes sociais do Boletim Goiás, acompanhem as nossas notícias, nosso portal www.boletimgoiás.com.br e deixe sua curtida,
o comentário e compartilhe esse vídeo. Não discordando do ponto de vista de vocês, mas apenas trazendo aqui uma reflexão que ao final de todos os programas eu trago. Não é uma frase minha, a frase é de Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, 1700, que antecedeu um pouco a Revolução Francesa e, inclusive, serviu de base para aquela revolução. E no seu livro, nos seus estudos do Pacto Social, gerou muita repercussão, e ele disse que, visto que a função da propriedade é a utilidade, onde não há utilidade, não pode existir propriedade. Muito obrigado e até mais.